Bem, sobre User Control Object, para o que tem experiência desenvolvendo User Controls, já é um conceito bastante conhecido e já o trazemos em várias versões anteriores. O User Control Object, se queremos uma nova forma de modelar seus controles que não suplanta a forma anterior, mas o User Control como conhecemos vai continuar existindo. Mas o User Control Object apresenta uma série de vantagens que facilita essa integração com o código nativo, com a modelagem de UI e UX. Não sei se tiveram a oportunidade de ir na apresentação sobre o tema. Os convido a vê-la, que tem muitos detalhes sobre o objeto, mas basicamente o que permite isso é facilitar a forma de modelar o User Control. Tem uma série de vantagens que, por exemplo, será um objeto da KB GNexus, portanto, é built-in, e resolve muito o jeito da modelagem de controles. Sua manutenção. Temos para os User Controls anteriores, temos o User Control Editor, como parte da suíte GNexus, que permitia modelar o controle, mas era uma ferramenta satélite. O controle não era parte desse conhecimento GNexus. Tinha que modelá-lo fora, incorporá-lo na KB depois, instalando-o em nossa instância de GNexus. Isso era um trabalho bastante tedioso, tinha que ser muito detalhista porque podia falhar. Então, o fato de ser built-in já facilita muito as coisas. Em segundo lugar, a portabilidade aumenta muitíssimo. É um objeto a mais da KB e, portanto, se estamos trabalhando com um esquema SSM com GNexus Server, vai ser muito mais fácil também. No caso anterior de User Controls, se estamos trabalhando com um User Control na KB, na instância local do GNexus, e fazemos um commit ao server, e este server não tinha determinado controle, nos daria uma mensagem do tipo: não conheço essa estrutura, por favor revisar o que ocorre, instalá-lo nesse caso, e depois podemos continuar trabalhando. Vamos esquecer este problema, já que é um XPZ a mais o esquema, digamos, de consolidar em GNexus Server. Funciona da mesma maneira que com qualquer outro objeto. Portanto, a portabilidade é muito melhor e a distribuição também. É apenas um XPZ. Fazemos um export e podemos distribuí-lo. Não temos que zipar, não temos que manter versão por fora. É realmente muito mais fácil. É muito mais potente. Temos histórico, temos controle de versão, temos cross-reference, para saber quem faz uso do controle e a quem referencia esse controle. Portanto, é muito mais simples de usar. Por outro lado também, pode utilizar o BaseStyle, o BaseStyle que comentamos antes e que vai dar essa apresentação que o User Control precisa, baseando-nos em CSS Frameworks que vamos incorporar à KB. Por outro lado, este User Control apresenta a particularidade que gera server-side. O HTML que nos servirá o controle será gerado pelo server, portanto, delegamos a responsabilidade ao servidor de apresentar esse controle de forma otimizada e rápida. É muito mais fácil escalar o servidor que escalar o browser do cliente. Portanto, lhe delegamos a responsabilidade de usar o HTML. E esse uso se traduz em load performance, ou seja, será muito mais rápido, muito mais otimizado, e isso, para um objeto que tem uma interface muito rica, que fazem muito uso de controles, realmente faz a diferença. Aqui o que vemos é um controle card do Semantic UI, que faz basicamente mostrar informações de usuários, de clientes ou o que seja, de uma forma muito mais bonita do que estamos acostumados a ver. Mostra a foto da pessoa, seu nome e uma data, neste caso de quando entrou na rede social, por exemplo, e uma breve view da pessoa. Isto que vemos aqui se modela com essas 10 linhas de código mais ou menos HTML, que nos fornece este CSS Framework de Semantic UI. Então vamos à página de Semantic UI, vamos pesquisar o Control Card e o que vamos fazer é simplesmente copiar este código HTML, vamos colar dentro da estrutura de nosso User Control, agora irá constar como a estrutura, e automaticamente ao utilizar esse User Control num Web Panel ou em um objeto que tem interface gráfica, o veremos dessa forma. E o que vemos aqui é que este controle tem classes definidas, que são próprias do Semantic UI. E essas classes estarão disponíveis dentro da KB GNexus. E quando utilizamos os BaseStyles, como vemos aqui em cima, o BaseStyle está diretamente relacionado com o User Control. O BaseStyle vamos utilizar tanto em User Controls como no objeto tema. Adicionamos uma nova propriedade que permite referência a esse CSS Framework dentro da KB. A forma que temos de referenciá-los é utilizando o file da KB, que com certeza já o conhece também. E o que vamos fazer é um zip desse set de arquivos que nos fornece esse CSS Framework ou nossos designers, porque o resultado final que nos gera nossos designers é basicamente o mesmo que tem no CSS Framework.
É uma série de CSS, tem alguns assets e tem outras estruturas estáticas que são as que vamos utilizar. Então, o que fazemos aqui é colocamos uma extensão, que é a GXLibrary, a extensão. Vejo alguns rostos preocupados. Veremos na prática depois para que tenham mais detalhes de como funciona. E verão que realmente é muito fácil. Mas vamos colocar uma extensão que é .gxlibrary, e é nesse momento que, ao utilizá-lo como file na KB, GeneXus se dará conta que tem que fornecer esses estilos para poder utilizar mediante uma propriedade em nossos controles. O que vemos aqui é a criação do objeto userControl. Olha, minha consulta é: nós temos referências a classes, estão em uma library, estará empacotado na nuvem, não sei. O tema é: aumenta demais de tamanho a KB? Porque imagine, incorporo os controles, vou rodar de forma local, desconectada. Essas classes são incorporadas a KB? Correto. Estão e GX16 trabalha por referência de nomes, e quando você define esse HTML e a classe que está sendo utilizada aí a tenha definida dentro do CSS Framework que esteja utilizando, nesse caso Semantic UI, automaticamente já vai tomar essa classe. Vai tomar essa classe. Mas você está importando todo esse set de classes do Semantic UI. Está importando o CSS completo. Não deveria ser muito pesado esse arquivo estático, mas sim, pode aumentar alguns kbs, de kilobytes o tamanho. Isso é só para o web? Sim. Poderá mais adiante ser para SD? O que acontece é que temos outras estruturas que podem modelar uma série de coisas em SD, digamos, e na realidade a necessidade inicial foi em web. Não apenas pela modelagem de UI, mas também porque tem muito poder o script nisso, como havia comentado, e permite muita integração com muitas apps REST, digamos que em web são muito utilizadas. Por isso, a primeira intenção é desenvolver o web, e, bem, depois veremos. Não imagino agora um caso muito específico em SD do userControl. Podemos avaliar, em primeira instância, para o web, para dar poder à modelagem, potência ao script, para a integração de apps. Vamos ver como amadurecem e as necessidades que surjam. O que eu comentava aqui é como se faz a criação do userControl. É um novo objeto da KB, vamos fazer Ctrl+N, o diálogo de novo objeto, definiremos um nome e o que vemos aqui à direita é a estrutura que eu comentava, a anatomia desse novo objeto. É basicamente dividida em duas partes, o Screen Template e as Properties. O Screen Template é o que irá permitir a modelagem nativa. Nós dizemos modelagem nativa de UI e UX em GeneXus. E esta seção do userControl é justamente a que nos permite isto. Se fixarem aqui, este código HTML é exatamente o mesmo que estávamos utilizando no card de Semantic UI, dentro do GeneXus. Já está incorporado na base de conhecimento. E aqui o que vemos é que tem dados que são estáticos. Vemos o caminho de uma imagem, um nome em hardcode na tag A, vemos os dados que comentei antes. E o que vemos abaixo é como o userControl permite o dinamismo de seus dados, porque o que queremos é justamente usar os dados dos atributos de nossas transações, de variáveis que tenhamos definidas na KB e etc. Esta sintaxe aqui se chama mustache, pela chave que é similar a um bigode, por isso se chama mustache. É a que nos permitirá esse dinamismo nos dados do controle. Ao definirmos essa sintaxe, automaticamente estamos dizendo ao GeneXus que pode ser um dado dinâmico que inicializaremos depois num evento GeneXus qualquer, como por exemplo o load de um web panel. Eu vou dizer controlcard, ponto, propriedade image URL, a URL da imagem. Aqui, o que vemos são uma série de controles dentro da toolbox. Ao criar o userControl, automaticamente o GeneXus a coloca como parte da toolbox de controles built-in. E aqui temos uma série de controles. Aqui temos a inicialização que comentei antes. No evento Start, inicializa o título que queremos que se exiba para a pessoa, os dados que vimos no exemplo anterior. E isso é como é gerado o resultado em execução. O que podemos concluir deste objeto userControl? Em primeiro lugar, a portabilidade que oferece pelo que comentei antes, pelo tema da facilidade de trabalhar com GeneXus Server,
porque é built-in, porque é muito fácil de distribuir e de manter, porque é uma estrutura a mais do GNexus. Uma melhor performance na carga, porque as aplicações não têm apenas que parecer boa, mas têm que responder rapidamente, porque o usuário a cada segundo está decidindo se quer continuar navegando ou não. E em terceiro lugar, muito fácil de estender e compartilhar, como o objeto extensio. E poderia ter nossos controles dentro de um grid, por exemplo? Poderia. Poderíamos ter vários controles? Sim, e terá, dentro de um objeto GNexus e dentro de um mesmo user control, usando um SDT. As propriedades que comentei dos user controls são as que estamos acostumados em GNexus. Pode definir uma propriedade como SDT, pode definir a propriedade como numérico, como string, pode incluir o controle dentro de um grid, ou pode ter dentro do mesmo controle usando um SDT. Consegue-se ter um ciclo, digamos aí, interativo. Uma pergunta nossa: pode-se anexar arquivos JavaScript a esses controles? Sim, pode. Isso é um overview básico, digamos, do que é o objeto. Mas sim, tem muito poder de scripting. Dentro da seção Properties, que comentei, o que GNexus faz é inicializar a propriedade que você define dentro do template, coloca a entrada, digamos, no arquivo, define o tipo e, por sua vez, dentro dessa seção, você pode definir scripts. Utiliza a tag script, como está acostumado, e aí você define, digamos, seu JavaScript para poder integrar com algumas APIs. Será possível utilizar os user controls anteriores, que eram os arquivos compartilhados, para jQuery? Sim, poderia fazer uma referência a arquivos jQuery, ou o que seja que esteja utilizando. Sim. A minha pergunta é a mesma, se poderemos migrar os controles que hoje já tenho e uso do Marketplace. Sim, poderá migrar. A ideia é começar em algum momento a converter certos user control para esse novo esquema, justamente para facilitar e ter o poder que o objeto oferece. Tenho uma consulta sobre Sketch, se estará disponível também para web a importação do Sketch. A importação de Sketch para web? A princípio, temos para SD. Não há nada que nos impeça de fazê-lo para web, mas para hoje temos justamente os user controls que estamos priorizando por agora. Queremos, mas antes prioridade para SD, pois os designers podem fazer HTML e JavaScript e criar como user controls. Eu queria fazer uma pergunta sobre deploy do user control. Se temos referência a uma library e quando façamos o deploy dessa aplicação, se vamos levar essa library, se há algum build. Sim, deveria levar. Com relação às referências, há várias opções, digamos. Pode ter referências a coisas que tem dentro do seu modelo, digamos, arquivos estáticos, por exemplo, jQuery, ou pode usar CDN também. Pode usar referência à URL desses arquivos que tem em algum lugar e você pode referenciar. Nesse caso da referência ao CDN, não deveria adicionar ao deploy. E no caso de que utilize alguns arquivos estáticos em seu modelo, sim. Como interage GNexus? Bom, o motor de deploy, agora estamos trabalhando justamente para que calcule as referências e possa levar essas dependências. Como no caso de deploy para Tomcat que fazemos quando prototipamos local. A ideia é também que leve, digamos, essa library e as dependências que tem o controle.